Alô. Muito obrigada, Márcio. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Genildo, tá? Genildo Lins, o secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite por estar aqui. E eu também queria dizer que essa vinda a Curitiba me deixou muito aflito. Eu vou ter que pedir demissão. Vocês imaginem que o meu trabalho é vir aqui contar a história para vocês. Quem trabalha de fato são meus diretores e a turma lá, os nossos 250 servidores que temos lá. Eu faço só falar. O ministro veio e falou tudo, eu não tenho mais o que fazer. Então, primeiro eu queria distribuir meu currículo quando acabar a apresentação. Uma pessoa desempregada é uma situação complexa. E, em segundo lugar, eu vou me esforçar para não repetir tudo que foi falado aqui. Então, a Tereza me perguntou se eu tinha apresentação. Eu tinha, mas todo mundo já falou a minha apresentação. Então, eu vou só tocar em alguns pontos para evitar ser repetitivo e, eventualmente, deixar espaço para tirarmos algumas dúvidas no final. E eu vou começar pelo Márcio, tirando algumas dúvidas que o Márcio... sobre alguns pontos que o Márcio tocou na apresentação dele. Então, vamos falar de TV digital. Nós estamos discutindo hoje, na última reunião do Fórum Brasileiro de Televisão Digital, foi apresentado lá o nosso plano de desligamento. E eu vou aproveitar para me corrigir, nosso plano de transição. Desligamento é uma palavra negativa, parece que a coisa está se acabando, e a televisão não está se acabando, a televisão está se modernizando. A digitalização da TV é uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de revitalização de um setor. Um setor que hoje sofre uma concorrência muito grande do conteúdo que é oferecido pelos serviços de telecomunicações. Então, esta é uma preocupação e essa é uma oportunidade que o radiodifusor de televisão tem que aproveitar para melhorar ou para avançar com o seu negócio. De fato, se pretende antecipar o desligamento para começar em 2015 e concluir em 2018, sendo que na região sul, nós vamos desligar as regiões metropolitanas no primeiro semestre de 2015. E no segundo semestre, Márcio, não é o interior inteiro, tá? Não são 1.500 cidades. Na região sul serão mais ou menos 300 cidades no máximo, que serão desligadas ainda em 2015. O restante vai depender muito mais da recepção do que da cobertura. E aqui é importante falar que a transição digital, transição para a televisão, o problema da transição para a televisão digital não é mais cobertura. As emissoras, especialmente nos grandes centros, estão bem adiantadas no seu processo de digitalização. O problema é a recepção. E nós do governo, temos uma preocupação muito grande em garantir para a população e garantir à população de baixa renda o acesso a algum aparelho que a permita receber o sinal digital. O Márcio nos perguntou também sobre se há algum plano de subsídio. Nós temos um projeto que será apresentado à presidenta, espero que essa semana ainda, que a ideia é dar para a população de baixa renda, quem está no cadastro único ou quem recebe Bolsa Família, o que, se você for pensar em cadastro único, são 22 milhões de famílias no Brasil, se for pensar em Bolsa Família, são 12 milhões de famílias. Dá para esta família, para cada uma dessa família, uma quantia que permitirá a esta família adquirir um conversor, e o valor ele tem que ser suficiente para adquirir um conversor, ou se ele quiser usar esse valor para comprar uma televisão, ele pode, uma televisão melhor, uma televisão grande. Então, a gente fez um levantamento. Na pior das hipóteses, será possível comprar uma televisão de 32 polegadas em 48 prestações de R$22. Então, a ideia é garantir que a população de baixa renda tenha acesso à televisão digital. O restante da população irá adquirir com seus próprios meios. Nós já temos hoje cerca de 25 milhões de aparelhos digitais no mercado, na casa das pessoas.
Todos os aparelhos de televisão hoje vendidos, 95%, ele já vem com conversor digital integrado. E nós temos a Copa do Mundo. E o brasileiro compra televisão durante a Copa do Mundo. E a gente conta com isso, com esse fenômeno, para garantir a cobertura, para garantir a recepção. O valor, vou falar um pouquinho do regulamento de sanções. O conjunto de normas que tratavam sobre sanções chegava a mais ou menos 9, entre leis, decretos e portarias. O que foi feito foi incluir numa norma só, condensar numa norma só, todos os dispositivos referentes à legislação, da legislação referentes à sanção. Eu quero dizer o seguinte, houve apenas duas inovações em relação a tudo que era praticado no passado. Duas. Primeiro, o valor da multa foi reduzido. E eu vou usar o exemplo que você deu, Márcio. Aquela M classe C, que você mencionou que a multa seria R$ 7.999, não é. O valor da multa é R$ 2.398. Por quê? Existe um dispositivo no regulamento que estabelece uma gradação da multa. Então, aquele valor de R$ 7.998,99, se for uma AM sem antecedentes, ela vai ter a sua multa reduzida a 30% desse valor. Se ela tiver um antecedente, é 60%. Em resumo, essa AM classe C só irá pagar R$ 7.999 se ela cometer 3 infrações. E aí vamos para a segunda, passíveis de multa, claro, né? E vamos para a segunda inovação, que eu acho que essa foi a mais importante de todas. Nós reduzimos o prazo para efeito de cálculo, de consideração de antecedentes. Então, até abril deste ano, os antecedentes eram considerados o período da outorga. Então, se for uma rádio, 10 anos, se for uma TV, 15 anos. Se for RTV, ad infinitum, porque a outorga ela não tem prazo estabelecido. O que nós fizemos foi estabelecer esse prazo para 5 anos. Então, a cada 5 anos, aquela multa que um dia foi aplicada, ela sai para cálculo de antecedente, sai do cadastro da entidade para o cálculo de antecedente. Então, nós no final das contas, a multa ela reduziu em relação ao que era praticado no passado. No entanto, e essa é uma boa notícia que eu vou dar para vocês, a portaria tem um erro. Ela divide o país em 3 classes de IDH, sendo que 92% dos municípios estão na classe 2. Isso não é dividir o país em relação não é separar as cidades pelo seu IDH. O que nós vamos fazer é criar mais ou menos, estamos estudando entre 5 e 6 faixas. Essas 5 e 6 faixas, com variação de IDH, acarretarão uma redução maior ainda da multa para as pequenas cidades. É importante dizer o seguinte, o regulamento de sanções foi uma inovação, ele melhora a vida do radiodifusor, mas ele também irá punir aquele radiodifusor que não agir de acordo, que não andar na linha. A prova disso é que já houve a primeira cassação de um radiodifusor, tudo bem que ele é comunitário. Então, 2 dias depois que saiu o regulamento de sanções, nós cassamos já uma rádio comunitária, porque ela era reincidente em multas, em infração de vender espaço comercial, veicular comercial. Então, nós tivemos que fazer isso. Eu sei que vocês estão muito tristes por isso, mas, infelizmente, isso aconteceu. Deixa eu falar um pouco agora de RTV. Eu tô pulando os assuntos porque eu estou tentando não repetir os assuntos, não repetir tópicos. RTV, nós temos um grande problema, nós temos 2 problemas no que se refere à retransmissão. Nós temos as retransmissoras clandestinas, estimamos cerca de 6 a 10 mil no país, e temos aquelas retransmissoras que elas têm outorga, mas não estão com a sua estação regularizada. E nós já temos solução para esses 2 problemas.
No primeiro caso das clandestinas, nós vamos fazer forças-tarefa locais, estaduais, onde todo o processo de outorga será tratado aqui. A ideia é fazer um balcão mesmo, olha, vamos tratar de tal município. Então vem, se o pedido é analisado, se já estiver faltando, não será gerada exigência pelo correio, será entregue no ato ao radiodifusor, e se ele não... com o prazo dele responder essa exigência de 24 horas. Se ele não responder, não tem problema, o processo será arquivado e o processo de outorga dele vai seguir os trâmites normais lá em Brasília. Se fizer aqui, vai ser rápido. Eu não sei se o primeiro lugar vai ser em Curitiba, vai ser no Paraná. Mas um dos primeiros será aqui, porque o critério que nós estamos utilizando é, considerando a fiscalização da Anatel, aqueles lugares onde houve maior infração, onde houve maior lacre, e o Paraná está entre eles, assim, lá para 5, 6º, e a gente vai tentar definir um lugar. A ideia é começar por Minas Gerais, que é o estado, que é o maior estado em relação à radiodifusão, são 700 e tantos municípios, e é com o maior problema porque o Ministério Público Federal em Minas Gerais está pressionando muito a Anatel para a fiscalização. O segundo ponto são aquelas entidades, aquelas retransmissoras que têm outorga, mas não tem sua transmissão regular. E aí, esse ponto eu vou estender para todos os serviços. Essa situação, esta solução será aplicada a todos os serviços. Eu não sei se vocês lembram, até abril do ano passado, a entidade só estava autorizada a funcionar em fase 3. Nós fizemos uma modificação e permitimos funcionar em fase 2. O que vamos fazer agora é permitir funcionar em fase 1. Então, a entidade tem outorga e apresentou o pedido de aprovação do local. De posse da sua outorga e do seu protocolo de pedido de aprovação do local, ela pede o uso de radiofrequência à Anatel. E pode ligar e funcionar. Se o projeto dela tiver algum erro, ela vai ter que fechar e só funciona depois que sair o ato de aprovação do local. Se o projeto vier certinho, ela pode continuar funcionando normalmente até que haja o licenciamento, e aí não se fala mais em autorização provisória. Isso aqui, gente, que eu estou falando é uma via de mão dupla. Nós estamos dando a liberdade para o radiodifusor, olha, você vai funcionar mesmo sem que o Ministério tenha aprovado a sua estação. Agora, apresente o projeto correto. 85% dos projetos que nós analisamos estão errados. 85%. E os culpados estão aqui, que são os engenheiros que apresentam errados os projetos. Isso é importante. Apresentem seus projetos corretamente, que vocês funcionarão sem problemas. Se apresentarem errado e a Anatel, eventualmente, fizer a fiscalização e verificar que vocês estão instalados fora das condições estabelecidas, vocês serão punidos tanto pela Anatel quanto pelo Ministério. Por fim, e eu quero falar um pouquinho, o rádio AM o ministro já falou, eu vou falar agora sobre televisão digital. É importante dizer, a Anatel está fazendo a nova atribuição da faixa de 700. Consulta pública acho que já concluiu, foi prorrogada a consulta pública. Sendo que nós estamos, o Ministério e a Anatel estão num esforço de realocar os canais que estão na faixa de 700 para o HF, o que eu estou chamando agora de UHF sem 700, o HF baixo. Nós tínhamos dois grandes problemas, interferência e espaço. Nós tínhamos, porque espaço está resolvido. A semana passada foi concluída a reunião em Campinas, se resolveu Campinas, resolve o Brasil inteiro, e lá se concluiu que cabem todos os radiodifusores dos canais 14 ao 52, ao 51. Sem falar no VHF que está lá sem nenhuma utilização, do VHF alto. Então couberam todos os radiodifusores do 14 ao 51. O segundo problema, interferência. Oi? Não, mas isso é simples, é uma redução de potência resolve o problema. É porque também é importante dizer, esse arranjo ele tem um problema em Limeira, tem dois problemas. Tem um problema em Limeira, que eu acredito que uma redução de potência resolve, e cerca de 47 estações de prefeitura
que serão todas transferidas para os radiodifusores funcionarem em SFN. Esta é uma decisão do governo, já está tomada e nós já estamos começando os trâmites para que essa transferência aconteça. Acontece da seguinte forma: se o radiodifusor quiser, ele vai ter o canal. Se não quiser, ele não vai ter. O Ministério está dando essa abertura para o radiodifusor. Então, se coube em Campinas, com esses dois arranjos, está resolvido o problema de espaço. Temos um problema de interferência. A Anatel tem feito seus estudos, a SET tem feito seus estudos, o Japão veio com um dado terrorista de 30 MHz, e a gente até agora não... O que o Ministério tem... A responsabilidade do Ministério é equilibrar o terrorismo japonês, nada com gás sarin, não estamos falando disso, com o excesso com o cuidado da SET, o cuidado devido, correto da SET, e os estudos da Anatel. Então, nós, como Ministério, vamos chegar a uma conclusão e garantir que todos os serviços funcionem com a mínima interferência possível. Se isso exigir, se para isso se for necessário, por exemplo, instalar filtros nas herbes de telecom, nós vamos obrigar a fazer. Se for necessário aumentar a banda de guarda para poder, e essa banda de guarda necessariamente será na faixa de 700, nós vamos fazer. O governo tomará todas as medidas para que a interferência seja a menor possível. E com isso, gente, eu acho que eu encerro por aqui, eu acho que eu falei demais. Muito obrigado e no final todos receberão um e-mail com o meu currículo. Boa tarde, bom dia.